Fala, gente! Como é que vocês estão? Sejam todos muito bem-vindos e muito bem-vindas em mais um devocional, onde nós acreditamos de que a fé se aprende. A fé se aprende. A palavra de Deus se aprende. Então, sejam todos bem-vindos aí, bem-vindas. Você que está no YouTube, você que está aí no podcast Cola na Videira. Essa música chama Você Não Vai Parar. Pois esse teu deserto vai servir de testemunho para levantar alguém de novo. Ele vai restaurar Alguém de novo. e vai ressuscitar os sonhos de alguém de novo. Escute essa letra aí, você que está no YouTube, no podcast, quem está chegando no ao vivo, bom dia. Você não vai parar. Você não vai parar. Pois a ordem é chegar do outro lado e você vai chegar. Você não vai parar. Você não vai parar. Você não vai parar. Você não vai parar. Jesus, o Nazarene, já dei ordem pra acalmar o mar. Você não vai parar. Aleluia. Rafinha Tavares, Margarete, Jujuba, bom dia. Vocês todos não vão parar. Gleide, Cíntia, Monique, família Carpenter, um beijo no coração de vocês. As circunstâncias da vida vai fazer o tempo todo a gente querer parar, a gente querer desistir. É ou não é? Mas essa música diz, você não vai parar. A gente só não pode abandonar o barco. E tudo que a palavra de Deus mais diz é isso. Não pare. Tudo que Jesus mais disse é levante e anda. Não pare. Seus pecados estão perdoados. Não pare. Não pare. Eu quero andar junto com você. É isso que Jesus diz. Alguém de novo. Obrigado, Jesus. Ele vai restaurar. Alguém dessa live, ele vai restaurar. Hoje é como se fosse o primeiro devocional. Alguém do podcast, do YouTube. Sonhos serão reativados. Algo novo vai surgir dentro de você que vai fazer você continuar. Você não vai parar. Gente, dispara o dedinho aí no coração, por favor. Vocês que estão no Instagram, eu preciso da ajuda de vocês, de não só disparar o dedinho no coração, eu preciso também que vocês mandem um aviãozinho para pelo menos 3 pessoas. Pega o aviãozinho que tem aí embaixo e manda para sua lista que aparecer aí na sua tela. A gente, para multiplicar essa mensagem, precisa ter compartilhamento de vocês. O Instagram me lembrou essa semana novamente. Mas ainda que a gente não faça isso, as pedras vão falar para que as almas sejam resgatadas. Mas dispara aí o dedinho no coração, né? Acho que não custa nada e usa a setinha para mandar para a pessoa. A gente não pode deixar parado aquilo que Deus está deixando em nós, aquilo que Ele está nos ensinando. Amém? Então, por favor, abra sua Bíblia novamente aí no livro de Mateus. Mateus, capítulo 6. Se você não ouviu a palavra de ontem, Jesus no Getsemane, eu aconselho você a ouvir. E é lá de novo que o Espírito Santo me encaminhou. Mateus capítulo 26. Jesus no Getsemane, Jesus preso. E no versículo, se alguém puder anotar para mim, versículo 52 e 50 a 54. Mateus, capítulo 26, versículos 52 a 54. Se alguém puder anotar para mim aí, pra gente orar. E vamos com tudo, porque esse aqui é um dos momentos
Foi o início. Obrigado, Cíntia, obrigado, Gleide, Margarete, um beijo no coração de vocês. Nós já vamos mergulhar, mas nós vamos aprender mais ainda neste... Jesus vem falando muito comigo em cima dessa palavra. No momento de maior vulnerabilidade de Jesus, no momento de maior fraqueza do Nazareno, é onde nós temos os maiores aprendizados. Mais do que qualquer cura que ele fez, mais do que qualquer paralítico que ele levantou, mais do que qualquer cego que ele fez enxergar, mais do que qualquer surdo que ele fez ouvir, mais do que qualquer leproso que ele fez ser curado da lepra, mais do que qualquer pessoa, coxo, que ele fez andar, mais do que qualquer cura, talvez um dos maiores ensinamentos de Jesus seja quando ele começa a mostrar a sua fraqueza como homem. Mas na nossa fraqueza é onde o poder de Deus é manifestado, está escrito. Você crê nisso? Talvez você começou o seu dia fraca. Talvez você começou o seu dia já confuso. Talvez você que está aí no YouTube terminou o seu dia, você está à noite. Talvez você terminou o seu dia cansado, confuso, fracassado. O dia foi ruim hoje. Cara, não sei o que vai acontecer. Cara, tá tudo dando errado. Deus vem falando comigo essa semana, a gente vem compartilhando com vocês de que as tribulações é necessário, vai acontecer, é plural, e aonde tem maior pressão na nossa vida é onde vem, eu creio, que a grande salvação, solução de Deus para a nossa vida. Tá próximo. Quando você se encontra pressionado, aqui Jesus começou a ser pressionado no Getsemane. É onde nós vivemos os maiores milagres de verdade, as nossas maiores transformações. É só a gente olhar para a natureza. Uma semente, ela só nasce, algo novo surge quando você pega uma semente e planta, uma semente de trigo plantou, só vai surgir algo novo quando ela romper, quando ela morrer, como diz a Bíblia. O Criador fez assim. No momento de maior pressão da azeitona, surge o azeite. Getsemane significa prensa de azeite. Esse lugar onde Jesus começou a demonstrar a sua vulnerabilidade é o lugar que se chama, que significa prensa no azeite. Do azeite, a azeitona nunca pensou que ela poderia ser azeite. Ela nunca pensou que o valor dela poderia ser maior do que aquilo que ela enxergava como azeitona, mas ela precisou morrer. A azeitona não existe mais, ela virou azeite. Quem está entendendo isso? Então, em nome de Jesus, feche seus olhos. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Fecha seus olhos. Venha o teu reino, meu Pai. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. E perdoa as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. A oração do Pai Nosso. Algumas traduções colocam, ao invés de teu, coloca vosso, é a mesma coisa. Eu gosto do teu porque deixa bem claro que seja feita a tua vontade. Eu pensava de que quando eu orava vossa vontade, a minha estaria inclusa. E não tá. Seja feita a tua vontade. Nem sempre a nossa vontade é aquilo que Deus quer fazer. Amém. Mas quanto mais intimidade você tiver com Deus, quanto mais intimidade você tiver com a videira, mais as suas palavras que sairão da sua boca, as suas vontades serão as mesmas da videira. Quem está entendendo isso? Porque a parábola da videira diz isso. Jesus disse isso.
se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, tudo que vocês pedirem será feito em meu nome. Tudo que vocês pedirem em meu nome, Jesus, será feito. Mas para que seja feito, precisa ter um alinhamento, uma intimidade. As palavras que saem do ramo são as palavras que vêm da videira. Amém? Então, que em nome de Jesus você possa sair daqui renovado, que algo novo surja. E Jesus não me deixa falar pela carne, apenas pelo seu Santo Espírito. Flua nesse lugar. Espírito Santo, renova as mentes, renova os pensamentos. Traz de volta, Senhor, os seus pensamentos para a nossa mente. Nesse exato momento, para todos os homens, para todas as mulheres, que todos possam ter um dia abençoado, uma noite abençoada pela videira. Amém? Então é o seguinte, a palavra de Deus diz: Mateus capítulo 26, versículos 52 a 54. Então Jesus lhe disse: coloque a espada de volta no seu lugar, pois todos os que lançam mão da espada, a espada morrerão. Ou você acha que eu não posso pedir a meu Pai e Ele me mandaria neste momento mais de 12 legiões de anjos? Mas como então se cumpririam as escrituras que dizem que é assim que deve acontecer? Interrogação. Ei, vem cá comigo. Se você não ouviu a palavra de ontem, hoje é uma continuação do que nós vivemos ontem. O Espírito Santo me levou a isso. Nem sempre ele faz isso. Quase nunca ele faz isso. Mas hoje ele quis assim. E sempre será feita a vontade dele. Então eu preciso transbordar para você aquilo que ele me ensinou hoje de manhã. Olha só. Jesus foi para o Getsemane com os seus discípulos e chegou lá no Getsemane, nesse lugar que significa prensa de azeite. Ele chega lá no Getsemane, ele deixa todos os discípulos sentados, menos Judas. Eram 11 discípulos, Judas não estava. Deixou todos sentados, chamou apenas 3, aqueles mais íntimos, Pedro, João e Tiago, e eles foram orar. E naquele momento saiu da boca de Jesus: a minha alma está profundamente triste até a morte. Saiu da boca de Jesus de que, meu Pai, se é possível, passa-se esse cálice de mim. Contudo, não seja como eu quero, mas como tu queres. Tudo isso saindo da boca de Jesus. Saiu também da boca de Jesus: meu Pai, se não é possível que este cálice passe de mim sem que eu beba, faça-te a tua vontade. Cálice é o sofrimento que Jesus iria passar, o sangue que seria derramado ali na cruz. É isso que ele está dizendo. Se for possível passar por esse sofrimento, eu não passar por esse sofrimento, eu ficaria muito feliz, mas se não for, seja feita a tua vontade. Então nesse momento os discípulos, principalmente Pedro, João e Tiago, eles estavam vendo em Jesus uma fraqueza. Eu queria que você pensasse nisso. Para que você possa viver de uma forma diferente hoje, amanhã, depois. Mas principalmente que você possa viver de forma diferente hoje. Não tenha vergonha de estar fraco. Não tenha vergonha de demonstrar sua vulnerabilidade para alguém. O que é isso? É você falar: cara, hoje a minha alma está amargurada. Falar com alguém que você confia, né? Não para todo mundo, né? Não adianta, né? Mas você reconhecer para você mesmo, para Deus na sua oração, de que você está fraco. Que às vezes a gente está colado na videira. Eu já passei muito por isso. De que não, a gente tem que ser forte, porque eu tenho fé, meu. Deus abre o mar se for necessário, eu tenho que estar forte o tempo todo. Não, você não vai estar forte o tempo todo. Ele vem me ensinando isso. Quem é forte sou eu, Bruno, e o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Então na fé não há problema nenhum. Jesus, ele demonstrou isso. Por exemplo, ele liderou, por exemplo, ele ensina, por exemplo. Então você pode sim passar por um momento de vulnerabilidade. Agora você imagina os discípulos que não tinham o Espírito Santo, e hoje nós temos aqui o Espírito Santo. Neste momento eles não tinham o Espírito Santo. Eles andaram com Jesus 3 anos e estavam vendo em Jesus uma fraqueza.
Mano, se o mestre, se o nosso líder, vocês estão entendendo isso? Se o nosso líder está fraco, se o nosso líder está triste, caramba, o que vai acontecer com a gente? Vai acontecer a grande ressurreição na sua vida. Vai acontecer a grande virada na sua vida. Porque eu vou dizer de novo, como eu disse ontem, Getsemane significa prensa de azeite. E uma azeitona só se transforma em azeite, algo que tem muito mais valor do que uma azeitona. Azeite tem muito mais valor do que uma azeitona. Para que haja essa transformação, precisa haver pressão. Precisa haver prensa. E nós, seres humanos, não queremos ser prensados. É ou não é? Não queremos. O próprio Jesus não queria. Ele falou, se possível for, passe esse cálice de mim, esse sofrimento. Mas seja feita a tua vontade. E é isso que ele está nos ensinando aqui. E é isso, eu convido você a ouvir a palavra de ontem. E continuando hoje, olha só o que Deus está nos ensinando aqui hoje, que está falando conosco aqui. Você crê que aqui é a palavra de Deus? Não creio, mas quero crer. Pronto. Eu quero te dizer que aonde a palavra de Deus, seja numa live, seja presencial, aonde a palavra de Deus está sendo liberada, Jesus se faz presente de forma diferente. E a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Ela é pronta para tirar os meus pensamentos e colocar os pensamentos de Deus. Ontem eu estava conversando com um homem, um beijo no seu coração, ele vai saber quem é se ele estiver ao vivo aí. E ele falou pra mim, então, eu fui treinado há 15 anos para os meus pensamentos serem aqui, ó, dessa escravidão. Mas Jesus vem trazendo os pensamentos dele para mim, aqui. A Bíblia diz no livro de Ezequiel, é promessa de Deus. O Evangelho, quando você cola na videira, você tem que saber qual que é a proposta para a sua vida. Salvação é algo muito genérico talvez para você. Precisa palpar isso. Salvação não só dos seus problemas, mas também a salvação para a vida eterna. A salvação do ser humano, olha, vocês não precisam mais viver como órfão, vocês podem viver como filho e nós temos uma eternidade para vocês. Mas, de forma mais palpável isso é o seguinte: vocês receberão um coração novo e um espírito novo. Presta atenção. Tudo o que Jesus mais quer fazer comigo e com você é entregar o coração dele para nós. Tudo o que Jesus mais quer fazer em 2021, agora, dia 8/10, mês do aniversário da minha esposa, a mãe da Betina, Loureiro, Legnaiori Loureiro. É isso aí. Neste mês, eu quero tirar o coração de pedra de vocês e colocar um coração novo. E também quero entregar um espírito novo. E nós temos coração e nós temos mente. Nós temos sentimentos, emoções e nós temos pensamentos. E esse espírito que a videira entrega para nós, e é esse espírito que a gente está passando para vocês aqui, ele trabalha gigantemente, abundantemente na sua mente, na minha mente, nos nossos pensamentos, gente. Por quê? Porque Deus quer colocar os pensamentos dele em nós. Por quê? Porque os nossos pensamentos são maus. O pensamento mau não é do político que você julga. Tadinho de você que julga. Os pensamentos maus não são de um assassino que está preso na cadeia. Aliás, se alguém estiver na cadeia, um beijo no seu coração. Essa é a verdade. Porque até lá está chegando o evangelho há muito tempo. Almas sendo resgatadas dali. Essa é a nossa geração que vai se concentrar na solução, na salvação, no religare, na reconciliação, do que no julgamento, no problema. Deus quer tirar. Os meus pensamentos são maus, os seus são maus. De todo ser humano. E aí, Jesus ele vem para colocar os pensamentos de Deus em nós. Você não quer isso não? É assim que vai resolver sua ansiedade. A sua ansiedade te corrói porque os seus pensamentos antes estão te corroendo. Antes de vir a ansiedade instalada dentro de você, veio o quê? Pensamentos. Para onde você está olhando na sua vida? Eu aprendi que
se eu parar de olhar para a videira ao acordar, minha casa cai. E eu precisei passar por coisas boas, por exemplo, depois de problemas resolvidos, para depois a casa cair de novo e eu entender de que o segredo não está nas soluções, nos problemas que Deus resolve na nossa vida, e sim no relacionamento com Ele, ao acordar até o final do dia. Josué, você quer ser bem sucedido, Josué? Quero. Então medite na minha palavra dia e noite. Não se desvie dela. Não olhe para nenhum outro lado, a não ser para a minha palavra, para aquilo que eu ensino. Olha para mim. E aí então você será bem sucedido, Josué. Você não será bem sucedido por armas, por status. Você não será bem sucedida por Instagram, por carreira, por dinheiro, multimilionário. Isso não é ser bem sucedido. Muitos multimilionários sabem disso. Ser bem sucedido, o que é ser bem sucedido para você? Eu não vou dizer isso para você de jeito nenhum. Deus que tem que te convencer. Deus, e esse é um papel de Deus. Jesus disse isso. O Espírito Santo que convence, que ensina, que instala novos pensamentos no ser humano. E neste momento os discípulos estavam olhando para Jesus e vendo a fraqueza em Jesus. Imagina a insegurança que eles não sentiam. Se coloca no lugar deles, nesse lugar de pressa, de pressão. E aí a pressão era tão grande, e quando a pressão é grande na sua vida e na minha vida, a gente tem a naturalidade, falha carnal de agir por impulsividade. E foi o que aconteceu. Quando Jesus terminou de orar no Getsemane, quando ele terminou de orar, ele falou para os discípulos, vamos embora. E na hora que ele ainda estava falando, chegou já Judas com toda uma multidão, com soldados para prender Jesus. Aí a história, não sei se você conhece, Judas deu, como era muita gente embolorada ali, Judas falou para os soldados generais ali, para os soldados romanos, olha, o homem que eu beijar, esse é Jesus, esse é o homem para prender. E Judas fez isso. Foi lá, beijou Jesus e ali Jesus foi preso, aqui no Getsemane. E na hora que a pressão acontece, a gente tem que ter muito cuidado. E aí o que Pedro fez, naquela pressão, medo, insegurança, pegou a espada e cortou a orelha daquele cara que estava mexendo com Jesus para prender. E aí Jesus vai lá, conserta a orelha. É Deus, né, filho? Pega a orelha e coloca de volta. Você crê nisso? Ou você acha que isso daí é história em quadrinho? Desenho animado? Você acha que isso é uma parábola? Aí é a fé. Só Deus para te convencer. E ele faz isso. Pede. E na hora que faz isso, na hora que Pedro corta a orelha, Jesus ele primeiro coloca, como a gente leu, coloque a espada de volta no seu lugar, porque todo mundo que pegar a mão da espada e agir por essa impulsividade vai morrer dessa forma. É isso que Jesus está ensinando. Quando a gente e tá aqui eu me coloco na linha de frente, eu sempre fui muito impulsivo em todas as áreas da minha vida. Até quando você vai falar que você é impulsivo? Deus diz que é para você ser. Deus diz que você é. Cuidado com as palavras. Ontem de novo eu sentei numa mesa. Mas eu sou muito impulsivo, eu sou assim. Para. Deus não diz isso ao seu respeito. Cuidado com as palavras que saem da sua boca. Quanto mais eu falar que eu sou ansioso, que eu sou impulsivo, mais você vai ser, ué. Mais cria bloqueio dentro de você para que a palavra não chegue. Para que o espírito não chegue. Você está enchendo sua carne, não seu espírito. Você está se enchendo daquilo que você conclui na sua natureza humana. Você não está se enchendo da natureza divina. Jesus entregou uma natureza divina para nós. Pouco tempo aqui depois desse momento de prensa. A natureza divina é o maior presente que Jesus entregou para nós em 2021. Para 2021, o maior presente que você possa ter é a natureza divina dentro de você. Não é nada místico, não é nada genérico, é algo palpável. Espírito Santo. O mesmo Espírito que habitava em Jesus
habita e pode habitar em você, dia após dia. Precisa buscar Ele, precisa se encher dele todo dia. Então, ao acordar, você quer um conselho? Se esvazie de você e peça para Jesus encher você da presença dele. Ponto. Desse jeito. E quanto mais você ler a Bíblia, quanto mais você estiver em lugares onde a palavra está sendo liberada, mais você está se enchendo desse Espírito. Por quê? Porque Jesus disse, as minhas palavras são Espírito. As minhas palavras são Espírito. E aí, gente, Jesus ele fala, gente, se eu quisesse, eu pediria para o Pai e ele mandaria agora 12 legiões de anjos que resolveria essa situação aqui nesse exato momento. Mas como então se cumpriria as Escrituras, que já dizia a palavra de Deus muitos anos antes de Jesus, mais de 700 anos antes de Jesus, principalmente com o profeta Isaías, já era previsto que o Messias, que o Cristo, o escolhido de Deus, Cristo significa o escolhido de Deus, iria morrer, iria ter morte de cruz, para depois vencer a morte e mostrar para toda a humanidade de que Ele é Deus. Para entregar o Espírito Santo, como diz Joel, para toda a humanidade. Dispara o dedinho no coração, gente, se você está recebendo aí, e ainda dá tempo para você usar o aviãozinho, não deixa parado essa água que está chegando para você. Manda para alguém. Usa o compartilhar. Tá bom? O aviãozinho que está aqui embaixo. Tá bom? Mas faz o que você quiser. Então, o que acontece? O que o Espírito Santo falou para mim? No momento que você estiver passando por prensa de azeite, é necessário. A palavra de Deus diz que é necessário, então não lute contra isso. Viva isso. Qual é a pressão que você está vivendo na sua vida? Qual é a pressão que você está vivendo na sua vida? Jesus, ele disse, precisa cumprir as Escrituras. A palavra de Deus diz. Então, eu tenho que permitir, eu tenho que viver ela. E esse Jesus também, ele disse que não só de pão viverá um homem. Mano, está escrito lá em Deuteronômio. E Jesus cumpriu lá no início da carreira dele aqui na terra. Nem só de pão viverá um homem. Vive do que, Jesus? Jesus disse, o ser humano vive de toda palavra que sai da boca de Deus. O ser humano vive, o Bruno e todos vocês da live, do podcast, do YouTube, vocês vivem ou podem viver, se vocês escolherem viver, de tudo o que sai da boca de Deus. Então não é mais as minhas palavras, é as palavras de Deus. Não é mais o que eu acho sobre mim, é sobre o que Deus tem certeza sobre mim. Não é mais o que eu quero, é o que Deus quer. Por isso que a fé se aprende, porque ninguém ensinou isso pra gente. Talvez você não aprendeu. Talvez você aprendeu religião. Talvez você aprendeu religiosidade. Talvez você aprendeu sistema fechado. Talvez você não aprendeu a ler a Bíblia. Talvez você aprendeu a ser dependente de alguém para ouvir a palavra. E Deus está te chamando. Aqui no Cola na Videira, nós queremos ver pessoas sendo levantadas com uma Bíblia na mão e aprendendo, lendo, meditando e vivendo a palavra de Deus. Se você quer viver a palavra de Deus, então vocês vão ter que agradecer e não esquecer que é necessário um momento de pressão. Porque as Escrituras dizem, se o ser humano vive de toda a palavra, eu não posso deixar nada de fora. Você está entendendo? Eu não posso deixar nada de fora. Então, não fique triste. E eu sei que a sua carne vai querer que você fique triste. Diante de uma situação de luto, diante de uma situação de doença, diante de uma situação de desemprego, de falta de dinheiro, de falta de perspectiva, de solidão. Não lute contra isso. Jesus está te dizendo, é necessário que isso aconteça. Por mais que eu sei que está doendo, estava doendo com Jesus. Você lembra? Você leu comigo ontem, a gente meditou ontem, estava doendo para Jesus, não estava fácil. Por quê? Jesus era humano, igual eu e você.
Um dos versículos mais lindos da Bíblia, ou talvez o menor versículo da Bíblia. Jesus chorou. Quando ele foi ressuscitar Lázaro, quando ele viu Lázaro morto e toda aquela galera chorando, triste, Jesus chorou. Jesus era humano. Ele veio cumprir a palavra de Deus. Só que Jesus morreu e ressuscitou e está vivo, e agora ele quer o quê? Há 2000 anos que nós possamos viver na terra como no céu, como diz na oração do Pai Nosso. Viver na terra como no céu, você está entendendo que é você viver a palavra de Deus? E se eu quero viver a palavra de Deus, eu não posso deixar nada de fora, eu preciso viver tudo. Se você quer uma vida abundante, se você quer a vida abundante de Deus, eu quero, então vai ter que passar por pressão. Porque a palavra de Deus diz que é necessário passar por pressão. É necessário testemunho, gente. Então você pode estar vivendo uma desgraça daí. Vai vir a graça. E você vai ver com seus próprios olhos. Você só precisa continuar. Como diz a música do Messias, Samuel, o Messias. Você não vai parar. Você precisa continuar. O Nazareno quer que você continue. Não abandone o barco. Essa fé é sobre isso. Agora, uma coisa é eu falar para você, você não vai parar. A outra coisa é o Samuel Messias, na palavra dele, falar, você não vai parar. A outra coisa é nós olharmos e lermos e meditamos Deus falando conosco, você não vai parar. Então, o que é que está acontecendo na sua vida? Que você, por exemplo, Pedro, ele puxou a espada e cortou a orelha. Pedro, não é para fazer isso daí, Pedro. Não é para agir, não é para lutar no seu braço para resolver a situação. Porque quem vai resolver sou eu, Pedro. Primeiro eu preciso, eu tô sendo preso agora, Pedro, eu ainda nem sofri tudo aquilo que eu já sei que eu vou sofrer. Aí você vai pensar assim, Bruno, mas a fé é uma sofrência? Não. Quem diz que é uma sofrência é aquela música que você conhece e que você talvez canta. Misericórdia da sua vida. Cuidado. Mas nós passaremos por um momento de sofrimento. Mas a cada sofrimento há uma alegria que vem depois. A cada sofrimento, a cada pressão, a cada Getsemane que você viver, algo novo surge na sua vida. Um testemunho irá acontecer. Pessoas serão resgatadas por Jesus através da sua história. Através da cura que Jesus vai fazer em você. Através da ressurreição. Ei, gente, presta atenção. Se a gente quer ser uma imagem de Jesus, se a gente quer cumprir a palavra que está escrita em Romanos, seja imagem de Jesus, ou seja, seja uma cópia de Jesus, se a gente quer viver isso, a gente tem que ter clareza de que nós vamos ressuscitar. Não é o que você está pensando aí. Ressurreição na nossa vida é pegar situações mortas e ressurgir. Mortas e ressurgir. Finança sua está morta? Vai ressurgir. A saúde está morta? Vai ressurgir. Vai ressurgir. Isso é viver a palavra. Isso é, eu quero viver de toda a palavra que sai da boca de Jesus. Então, neste momento, ninguém estava entendendo nada lá no Getsemane. Por mais que Jesus já estava ensinando os discípulos. É porque eles precisavam, e eu e você também precisamos, do Espírito Santo, da natureza divina dentro de nós. Jesus, ele disse, é necessário se batizar nas águas e se batizar no Espírito. É necessário nascer de novo no Espírito. É necessário nascer de novo em Deus, não em carne, em Deus. É necessário para que a gente possa suportar as tribulações, para que a gente possa ter paciência a cada tribulação, para que a gente possa ter perseverança a cada tribulação, porque vai ter tribulação até a volta do Cristo. Para de achar que é Alice País das Maravilhas, para de achar que a fé é um PS só, não é não, vai ter tribulação, mas Deus quer morar dentro de vocês, é para isso que Jesus veio. Você tem que pedir. Pede essa natureza divina, pede do seu jeito, pede assim, ó, Deus, eu quero você dentro de mim, Deus, eu quero viver como você quer que eu viva, para isso eu quero nascer de novo, é necessário nascer de novo, porque a nossa mente não está preparada para nada do que está escrito aqui, nada, esquece,
Tudo que a gente aprendeu é totalmente diferente daquilo que está escrito. Tudo na sua vida, tudo na minha vida, as nossas crenças é radicalmente diferente daquilo que está escrito aqui. E aí eu quero passar algo para a gente poder terminar aqui. Existe um livro chamado Hebreus, lá no final da Bíblia, aonde Jesus ele fala o seguinte, que a fé, Hebreus capítulo 11, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Pela fé, entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não são visíveis. O que era visível lá no Getsêmani? O que Pedro, João, Tiago e os discípulos naquele tumulto? O que era visível ali? O mestre está sendo preso. Vão judiar de Jesus, o nosso Nazareno. O que os olhos deles estavam vendo naquele momento? Pressão, problema, morte, casa caiu, não tem mais jeito, não tenho mais esperança. Talvez você esteja assim a semana toda. Mas Jesus veio até você hoje, não foi você que veio não, tá? Não. No mundo espiritual ele te chamou antes de você entrar nessa live. Ele já nos chamou para estar aqui. Ele está te falando. Você não vai parar. Eu quero colocar algo novo dentro de você, que é a minha presença, Jesus. A natureza divina dentro de vocês. Para isso, você precisa entender de que o ser humano vive da palavra de Deus, do que sai da boca de Deus. E Deus trabalha em cima do invisível, do mundo invisível. E as nossas dores em 2021 é em cima do mundo invisível. As nossas dificuldades não estão no visível, está no invisível. Ai, Bruno, que é isso? Estou entendendo. E ouça a palavra, tira as distrações. Você vê a ansiedade? Não. Você vê o amor? Não. Você vê a compaixão? Não. Você vê as preocupações? Não. Tudo que acontece dentro da nossa mente está no mundo invisível. E Deus trabalha no mundo invisível. Porque ele disse aqui, ó. Pela fé, entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus. Então o universo foi criado pela palavra de Deus. E Jesus disse que nós viveremos pela palavra de Deus. Vou dizer de novo. A terra, o céu, o sol, o dia, a noite, o ser humano, a natureza, os animais foram criados pela palavra de Deus. Isso é pela fé. Não, Bruno, eu acredito no Big Bang. Então acredite, quando você cansar do Big Bang, Jesus está de braços abertos para você, vivo, e de braços abertos, na mesma posição que ele foi para a cruz logo após o Getsêmani. Fique em paz. Apenas quando a gente cansar, que a gente cola na videira. Ele mesmo disse isso. Venha a mim todos que estão cansados e sobrecarregados. Quando não cansar, você continua tocando a sua vida. E aí, tudo foi criado pela palavra de Deus. Só que tudo foi criado a partir do nada. Nada tinha sido criado. Ei, isso aí não é filosofia não, hein? Presta atenção. Vamos botar na prática aí para sua vida e na minha vida, na nossa vida, nesta sala, podcast, YouTube, vamos junto. Presta atenção. Quais são as suas dificuldades hoje? Todas as suas dificuldades hoje estão em cima de coisas que você não vê. Está em cima de coisas que você espera, mas você não está vendo. O que é que você não está vendo na sua vida que está causando em você dificuldade? Pensa aí, enquanto eu tomo água. O que é que os discípulos estavam vendo com os olhos deles dificuldade, mas Jesus estava já lá na frente. Jesus, pela fé, já estava lá na ressurreição.
Já estava lá nos 40 dias que ele andou em terra, ressurreto. Aí Tomézinho, eu não acredito vendo. Tá aqui, Tomé. Mas saiba que bem-aventurado são aqueles que não viram, mas creram. Bem-aventurados são aqueles que vão surgir lá na live do Cola na Videira. Bem-aventurados são os que estão agora no podcast, no Instagram, no YouTube, que não vê Jesus, mas crê em Jesus. Bem-aventurados são mais do que abençoados aqueles que não estão enxergando Jesus fisicamente, mas que estão aprendendo a crer de que Ele existe, de que Ele vive e de que no nome dEle tem toda a autoridade nos céus e na terra, capaz de fazer com que o invisível venha a existir. Bruno, bota na prática porque eu não estou entendendo. Peraí, vamos agora. Bruna saiu de casa anos atrás. Meu casamento estava no chão. O que os meus olhos estavam vendo? Casamento acabado. O que meus olhos estavam vendo? Vícios corroendo, dominando. O que meus olhos estavam vendo? Brigas. E aí foi naquele momento que eu decidi colar na videira. De verdade. Não como pedinte. Não como pedinte. Mas como um desespero. Não aguento mais. Eu preciso dessa intimidade com algo maior. Porque não dá mais. Eu não tenho mais esperança. Estou fraco. Só vejo desgraça. Naquele momento, eu não tinha consciência que eu tenho hoje, que Deus me dá hoje. Mas, naquele momento, eu já estava vivendo esta palavra. De que a fé é a certeza das coisas que se esperam, mas você não vê. E a convicção de fatos que também você não vê. Então, o que eu queria? A família restaurada. E aí você vai falar, não, Bruno, mas não é sobre o que você queria, é sobre o que Deus quer. Então, mas Deus queria a minha família, Deus quer a minha família, você precisa entender o que está escrito. Jesus, ele disse, eu não quero o divórcio, eu quero a família. Agora, se o coração de vocês, se vocês não forem tratar o coração de vocês, se vocês não entregarem o seu coração para mim, vocês vão se divorciar. Se vocês não entregarem o coração de vocês para mim, vocês vão divorciar. Por quê? Porque o coração de vocês é duro que nem uma pedra. Mas eu entrego o meu coração para vocês, se vocês quiserem. Eu entrego o meu espírito para vocês, se vocês quiserem. E é isso que vai fazer com que o casamento de vocês seja restaurado. E é isso que vai fazer com que vocês vivam a palavra de Deus. Quem está entendendo isso? Então o que é na sua vida que você está olhando hoje? Que eu também tenho, sempre nós vamos ter, lembra? Tribulações. O que é que você não está vendo na sua vida, mas que precisa acontecer? Que você sabe que é bíblico, que Deus quer, Deus já falou para você que vai fazer. Vou dar outro exemplo bíblico. Abraão. Quando Deus chamou Abraão, Abraão foi o primeiro homem de Israel, o primeiro habitante de Israel. Abraão, sai da sua tenda, larga a sua parentela. Quanto mais você viver aí fechadinho na sua parentela, eu não tenho acesso na sua vida, Abraão. Ei, nós não vamos chamar para ficar fechadinho, não. Mas isso é uma outra história, é outro devocional. Presta atenção. Abraão, pega sua família aí, sua esposa, suas coisas e vai para a terra que eu vou te mostrar. Vai ter uma nação. O que Abraão via? Só ele. O que Abraão estava vendo? O que era visível para Abraão? O que era visível era ele indo para o meio do nada. Visível. Mas Deus trabalha onde? No mundo invisível. Por quê? Porque o universo foi criado, foi formado pela palavra de Deus. A partir do nada, a partir do invisível. Então tudo que for acontecer na sua vida, por exemplo, meu casamento, eu vou ser pai, gente. Eu sou pai hoje, Betina está com quase 7 meses. Mas eu já sabia que eu ia ser pai há 3 anos atrás. Quem me acompanha sabe, quem me conhece sabe. Há 3 anos atrás, todo o trabalho que a gente tinha, onde eu ia, eu me apresentava. Quem é você? Eu sou o Bruno, pai da Betina, da Beatriz e do Davi. E por enquanto, Bruno, você já é pai dos 3? Não, eu sou pai da Betina. E os outros 2? Pela fé, vai vir. Tá pronto já. Agora, se eu colocar toda a minha esperança nesta vida, eu vou deixar de crer. Eu vou perder a esperança, eu vou deixar de sonhar. Porque o mundo tá fechado. Mano, o mundo tá corroendo, tá ou não tá? É só você ligar a TV, misericórdia quem liga a TV. Mas
Mas vai, liga a TV aí, fica assistindo as desgraças. Pelo menos vai lá e resolve alguma coisa. Se a gente olhar só para as circunstâncias, se olhar para o visível, não tem esperança, gente. Olha quanta gente morreu. Se a gente olhar para o visível, caiu a casa. Mas quando você aprende a palavra de Deus, você começa a andar dia após dia, aprendendo como uma criança, como um neném, que vai se tornar uma criancinha, que vai se tornar um pré-adolescente, que vai se tornar um adolescente na fé, que vai se tornar um adulto na fé, que vai se tornar maduro na fé. E é um tempo para isso. Você não pode querer mais achar que isso aqui é McDonald's, né? Achar que é só sentar no banco da igreja, né? Pelo amor de Deus, né, gente? Que isso? Ontem eu tava numa igreja, uma benção, à noite. Ir de pra fora e pregar o evangelho, viva o evangelho, é fora. Viva a palavra de Deus, você precisa conhecer. Porque Jesus disse, o ser humano vive de toda a palavra que sai da boca de Deus. E você talvez esteja vivendo de toda a palavra que sai da boca de alguém. Ou da boca de sua mesmo. E Deus te trouxe até aqui para você ouvir. Ei, eu quero falar com você todo dia. Por isso que nós estamos aqui no Cola na Videira todos os dias. Até quando, Bruno? Essa pergunta sua não faz sentido nenhum. Faz o call com Deus então. Ele não me disse. E eu não quero saber, eu quero saber o hoje. O que tem para hoje? Mas eu só consigo pensar assim porque a palavra de Deus me ensina a pensar assim. A palavra de Deus traz os pensamentos de Deus pro aqui e pro agora, para eu viver o aqui e agora. Eu não consigo, minha mente é limitante, eu já tentei viver no aqui e no agora na minha força. Conseguia em muitos momentos, mas depois eu caía. Ansiedade, preocupação, descontrole, impulsividade. Então pede o Espírito Santo e se alimenta do Espírito todo dia. Se alimente do Espírito todos os dias. E aí nesse capítulo 11, vocês entenderam, gente? Então você pode pegar aí tudo que você está vivendo, tudo que você não está vivendo, todas as dificuldades estão em algo que você não está vendo. E é aí mesmo que Deus quer que você ande, pela fé. Por isso que precisa aprender. Por quê, gente? Porque aqui, ó, de fato, Hebreus capítulo 11, versículo 6. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus. É impossível agradar a Deus. Precisa de fé, viver pela fé é agradar a Deus. Se eu não viver por esta fé, você está agradando algum outro Deus. Talvez a você mesmo você está se agradando. Você está agradando a sua empresa, a sua família. Eu quero agradar a Deus. E a Bíblia diz que para agradar a Deus, eu preciso usar a fé. Usar a fé. Viver pela fé. Viver de toda a palavra que sai da boca desse Deus que você não vê. Desse Deus invisível. Não é um Deus de pau, de pedra. Não é um Deus de bracelete. Não é um Deus de cordão. Não é um Deus de nada dessas coisas. É um Deus que você não vê. Pela fé, você pode viver com Ele. E dá medo no início, viu? Uxi! Por quê? Porque os nossos caminhos neurais, a nossa mente não foi projetada para essa fé. Por isso que em nome de Jesus, nós teremos um dia. Se Jesus não voltar antes, nós teremos um dia a matéria. A fé se aprende. No Mac. Não no McDonald's, mas nas escolas. Nós precisamos aprender desde criança. Até porque a criança está aberta. A criança não é adulto chato que nem nós. Por isso que eu quero viver como uma criança. Todo dia. Porque nós adultos somos chato pra caramba. Chato pra caramba. Eu vou falar de mim e da minha esposa. Vocês querem viver, Bruno e Bruna, como adultos aí do jeito que vocês acham que é a vida e tal, tá bom. Então viva como chato. Chato. Quando chegaram as crianças perto de Jesus, os chatos dos discípulos, que ainda não tinham o espírito da criança, não queria deixar as crianças chegar perto do mestre. Não, o mestre está muito ocupado. Ocupado o quê, irmão? Para tudo, deixa as crianças virem.
Porque para entrar no reino, para ver o reino, você precisa ser como uma criança e não como um adulto chato. Você quer ser como uma criança? Você quer acreditar num Deus que você não vê com os seus próprios olhos? Um Deus que você não pega? Tem que ser como uma criança. Escute a criança que está dentro da sua casa, porque Deus fala através dela, viu? Não joga a responsabilidade na criança. Não, a minha filha, ela é muito envergonhada. Nixe, minha filha tem muito vergonha. Quem tem vergonha é você. Declare palavras de bênção na vida dos seus filhos. Eu preciso fazer isso com a minha filha. Se eu não fizer isso com a minha filha, eu vou declarar a palavra de morte, é? Eu vou declarar que, a minha filha é muito ansiosa. O meu filho é muito envergonhado. Você está declarando palavra de morte na vida do seu filho e da sua filha. O que é isso? Declare então para a sua vida e não para a vida do seu filho. Mas se você quiser, você pode aprender a declarar a palavra de Deus dentro da sua casa. Na prática, irmão, na segunda, na terça, não é no domingo não. No domingo é fácil. No domingo é muito tranquilo. A treta acontece na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta. A treta é aí, é ou não é? A treta é 4 da tarde. A treta é último dia para pagar o boleto, dia útil. Puta, podia ser na segunda, né? Mas é hoje, sexta-feira, tem que pagar hoje. E aí? Pela fé. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aqueles que se aproximam de Deus creia que Ele existe e que recompensam os que buscam. Então eu quero declarar em nome de Jesus que todos vocês, Instagram, ao vivo, podcast, YouTube, vocês estão colados na videira nesse exato momento. Vocês estão se aproximando de Deus nesse exato momento. E Ele vai recompensar todos vocês. Agora a recompensa é do jeito dele. E o jeito dele é melhor que o nosso. Porém, nós passaremos por prensa de azeite. Nós passaremos por Getsemane. E é aí que você não pode desistir. Porque é na pressão que a gente tem a tendência a espanar. É ou não é? É! Quantas vezes eu não sou tentado a espanar, gente? Você acha que eu não penso em desistir, não? Quando eu passo pro Getsemane? Claro que penso, mas Deus me traz os pensamentos dele, pela misericórdia de Deus. Porque minha caixa é muito grande, é muito pensamento. Olha o tamanho da caixa. É ou não é? Tem muito. Por isso que a gente tem que estar junto. Então creia que neste exato momento, mulher e homem que está aqui ao vivo e vocês que estão nas outras plataformas, nós estamos neste exato momento recebendo o Espírito de Deus. E algo está sendo feito na sua vida, num mundo que você ainda não vê, que é um mundo espiritual. Mas esse mundo é mais real do que eu e você imaginamos. Nós somos comedor de arroz, feijão e McDonald's, irmão. Tudo foi criado no meio do nada. Não existia, o mundo espiritual já existia, mas a terra, o universo, o ser humano não existia. Então presta atenção, você está buscando a Deus nesse exato momento. Eu não sei o que você precisa. Eu não sei o que Deus vai te entregar hoje. Eu não sei. Eu não sei como na prática Deus vai sustentar você. O que eu sei é que você ouviu a palavra de Deus. O que eu sei é que o como é a palavra. E você está fazendo isso. Tenha certeza disso. Não deixe que os seus pensamentos te derrote. Não deixe que os seus pensamentos te derrube. Porque eles vão querer te derrubar. E não queira você, como eu fui durante muito tempo, ser orgulhoso, vaidoso, de querer não ter mais pensamento negativo. Isso aí é você vaidosa. Deus vai quebrar isso daí em nome de Jesus. É claro que você vai ter pensamento negativo, porque quanto mais pensamento negativo você tem, é a forma que Deus tem para te laçar e não perder você. É a forma que você tem para perceber que sem Deus você não é nada, é palha. Mas em Deus, colhada na videira, você é um ramo, você é filha, você é filho, você é amada, você é amado. Mesmo tendo pensamentos de morte, pensamentos negativos, mesmo ainda tendo vícios, mesmo tendo ainda um monte de coisa, se você decidir permanecer na videira todo dia, você vai ver o sobrenatural de Deus descendo para o natural aí na sua vida. Agora você precisa experimentar. A gente passou tudo o que a gente tinha aqui agora. Eu acordei, fiz cocô,
fiz xixi e fiz cocô. Ó, eu acordei, vamos falar a verdade? Eu acordei, fiz xixi, fiz cocô, conversei com Jesus. Tudo no banheiro, beleza. Depois, fui fazer meu devocional. Oração, li a Bíblia, louvor. Do seu jeito. Não queira protocolar um jeito, meu Deus. Jesus, ele disse, aqueles que querem viver comigo, é viver com o Espírito Santo. É viver no Espírito. E aqueles que vivem no Espírito, e você quer viver no Espírito, é ou não é? Você quer viver em Deus, não quer? Então é o seguinte, não esqueça disso. É como um vento. Ninguém sabe para onde vai, para onde vem. Não tem como bloquear Deus. Ele quer te lançar para lugares que você nem imagina. Ele quer que você seja como um vento na mão dele. Ou seja, ele te guia e não você e nem eu. Você quer ser guiado por Deus? Decida agora. Jesus, pronto, eu não aguento mais, é isso mesmo. Parece que faz sentido tudo isso, tô cansado, tô sobrecarregado. Eu entrego toda a minha vida para você. Da mesma forma que você se entregou na cruz, eu entrego para você toda a minha vida. Tem coisas na sua vida que talvez você não viveu ainda e você tá colado na videira há muito tempo. Ou seja, você tá... Ontem uma criança perguntou para mim, ô tio, o que é cola na videira? Cola na videira é um convite baseado na palavra de Deus. Porque Jesus, ele contou uma parábola que ele disse que ele é a videira verdadeira e de que nós aqui nessa live, no podcast no YouTube, somos os ramos colados nele, enxertados nele. Enxerto! E se há um enxerto é porque antes era palha. Eu era palha. Eu era pisado pelos vícios. Eu era pisado por compulsão sexual. Meu casamento era palha. Mas hoje eu e minha casa servimos o Senhor. E nós somos pais. Então vocês não têm problema? Não vou nem responder, né, gente? Quanto mais você está colado na videira, mais há força externa querendo te tirar da videira. Pode ter certeza, tá bom? Eu não vou ser Alice País das Maravilhas aqui, não. Porque eu já ouvi isso. Bruno, colei na videira, parece que piorou minha vida. É claro, não é que piorou. Está sendo desconstruída para ser construída tudo de novo. E quanto mais você permanecer na videira, mais você se abastece na sua alma, mais a sua alma se aquieta. Mas isso não anula as aflições, as tribulações que vai ter. Jesus só quer que você conduza as suas aflições junto com Ele, e Ele junto com você. Ele promete isso. No mundo, vocês vão ter aflições. Jesusinho disse. Mas tenham coragem, não pare. Porque eu venci o mundo. Por que Jesus venceu o mundo? Porque ele venceu a morte. O único problema que o mundo não resolve. O dono da Tesla não resolve. O dono do Facebook não resolve. Eu não resolvo a morte. Você não resolve a morte. Mas Deus resolve. Ele venceu a morte. E aonde a palavra dele está sendo derramada, mesmo que você não entenda, o céu está tão em festa de ver você aí no podcast, no YouTube e no Instagram, que vida está chegando aí na sua vida. Vida, luz, haja luz em todas as áreas da sua vida. Haja luz no seu trabalho, haja luz na sua casa, no seu casamento, haja luz na vida dos seus filhos, dos seus pais, haja luz, mesmo que há apenas você colada na videira, que se dane, Deus só precisa levantar você para levantar toda a sua família. Ele fez isso aqui em casa, eu posso falar isso com muita tranquilidade. Ele fez isso aqui em casa, ele levantou eu primeiro para depois levantar a Bruna, que tinha raiva de Jesus, né, gente? Mas é uma profeta, vocês nem imaginam ainda. Está sendo só conduzida, preparada. E eu vou ficar só chorando, vendo. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Não abandone o barco. Pois a ordem é chegar do outro lado e você vai chegar. A ordem é chegar do outro lado e você vai chegar. Eita, que música maravilhosa. Não abandone o barco. Pois esse teu deserto vai servir de testemunho para levantar alguém de novo. Ele vai restaurar alguém. Alguém
Alguém nessa live está sendo restaurado em nome de Jesus. Entrega seu coração para Ele. O meu coração é de pedra. Eu quero o seu coração, Jesus. Eu quero o seu espírito em mim, Jesus. Fala isso. Escreve isso. Oh, glória. Espírito Santo é como uma água viva. Você não vai parar. Você pode ter acordado querendo parar, né? Querendo ficar um dia de preguiça. Não vai não. Vai levantar. E Jesus quer andar junto com você. Escova o dente, toma banho, lava essa cara e faz o seu dia. Não, meu dia é muito simples, eu não tenho muito o que fazer. Rapaz, é aí mesmo que Deus quer trabalhar. Nas pessoas improváveis. Aquele que, eu já estive, aquele que tem agenda lotada, a maioria das pessoas que tem agenda lotada, que talvez você queira ter a agenda lotada, a maioria dessas pessoas, infelizmente, não tem acesso. O coração é duro, que nem uma pedra. Era o meu jumento. Então, você que tá aí, que você não tem, talvez você tá desempregado, não tem muito o que fazer. É aí mesmo. Vai conversando com Jesus ao longo do dia. Vai fazendo as coisas. Cozinha, as coisas simples que você tem para fazer. Mas vai com a certeza de que Jesus está com você, mulher. O seu deserto vai servir de testemunho para levantar alguém de novo. Deus vai usar você, a sua transformação, para resgatar almas de novo. A cura que Jesus está fazendo na sua vida vai curar muita gente que está passando pelo que você está passando. Só deixa Ele cuidar de você. Você só não precisa parar. Você só não pode parar. Deixa Ele lavar seus pés como Ele lavou dos discípulos. Deixa Ele te encher do Espírito. Tem um tempo para isso. Em 2019 eu queria já fazer o Cola na Videira, gente. E Deus falou assim, ó. Deixa eu te encher primeiro, garoto. Deixa eu fazer você nascer de novo. Eu tô te preparando. Presta atenção nisso. Você não vai parar. Samuel Messias, um beijo no seu coração, né, Samuel? Silvana, você não vai parar. Gleide, Juliana, vocês não vão parar. Leandro, você não vai parar. Mari, você não vai parar. Regiane, você não vai parar. Cíntia, você não vai parar. Eliette, você não vai parar. Aninha, Renatinha, vocês não vão parar. Elaine, vocês não vão parar. Lu Garrido, você não vai parar. Bruna Legnaioli Loureiro, você não vai parar. Josi Peps, não vai parar não. Você que tá aí no podcast, eu não tô te vendo, mas a fé é sobre o invisível, então você não vai parar. Você que tá no YouTube, eu não tô te vendo, mas Deus te vê, e a fé é em cima do invisível, então você não vai parar. Claucineia, você não vai parar. Ô Derlei, tu não vai parar. Ô Bruno, Loureiro, sou eu não vou parar. Cíntia, não vai parar. Que mais? Gleide, você não vai parar. Obrigado, Gleide. Eu não vou parar. Amém. Eu recebo. Maria, você não vai parar. Olha lá. Oh, glória. Um beijo no seu coração, Lelê. Lelê, tu não vai parar. Você e sua casa não vai parar. Tamara, você não vai parar. Ô Flávio, você não vai parar. Ô Cíntia, você não vai parar. Ô Priscila, Schmitz, vai parar não. Ô Miglória, tu não vai parar. Não vai. Cadê? Ô Caio, tu não vai parar. Não vai. Gleide Rezende, não vai. E a Adriana vai parar? Não vai.
E a Alessandra, vai parar? Não vai. Pra cima com a Ele. E o Lucas Tatu? Alô, Lucas Tatu, São Vicente. Não vai parar. Esse não vai. Ô, Luciano. Cândida. A Cândida. A Garrido não vai parar, né? Não. E a Cândida também não. E a Elaine. Eliana, não vai. E a Doce Doçura, que vai mandar um bolo aí pra gente. Não vai. Recebe em nome de Jesus. Recebe. O nome dele tá acima de todo nome. Ei, você só precisa falar: Jesus, eu quero entregar o meu coração de pedra, machucado, rejeitado, duro, teimoso, pra você, Jesus. Porque eu quero o seu coração pra mim. Que passou pelo Getsemane, passou pela prensa, mas que ressuscitou. E que entrega o Espírito dele pra você e pra mim. Ele só precisa levantar você, te encher, pra toda a sua casa ser levantada pela fé. Para todos do seu trabalho ser levantado pela fé. Para os seus vizinhos ser levantado pela fé. Nesse momento, tem pessoas escutando a palavra de Deus. A palavra que está sendo liberada aqui na minha casa está invadindo o corredor. Eu oro para que ninguém ache chato isso, para que ninguém venha falar comigo assim, mas ainda que fale. Eu vou falar, perdão, mas não vai. Aqui no meu prédio, o dia que minha esposa fumava na varanda, que eu brigava com ela, que eu traía minha esposa, alguém orava por nós no vizinho daqui de baixo. O cigarro caía na casa dele, mas uma mulher, uma irmã que estava orando junto com ele, falou assim: nós não vamos lá pedir para eles pararem de jogar cigarro, não, nós vamos orar para que Deus liberte do cigarro e para que salva, porque tem alma lá que vai ser salva. Ah, mano, fizeram isso com a gente. Não tem como a gente não fazer isso por alguém. Não tem como. Então vocês não vão parar. Amém? Um beijo no seu coração. Esse devocional vai ficar gravado no YouTube. Se você puder se inscrever no nosso canal, compartilhar com alguém que você tá vendo que tá parando na vida. Eu sei que o devocional é um pouco longo, mas é porque por enquanto ele é assim, eu não consigo. É como Deus manda eu fazer, tá? Então, se você conhece alguém que tá desistindo da vida, eu vou subir no YouTube, vou subir no podcast, tudo pelos próximos minutos daí, em nome de Jesus. E aí você compartilha com alguém, manda no zap. Escute esse louvor hoje. A música é Você Não Vai Parar, Samuel Messias. Tchau, gente, fiquem com Deus, tamo junto, colhado na videira. Não esqueça, a fé se aprende, a palavra de Deus se aprende. A palavra de Deus se aprende. Você não... Lumayuma, você não vai parar. Mari, você não vai parar. Kênia, você não vai parar. Tá bom. Tchau, gente, fiquem com Deus.